Minha boleirada querida, salve, salve! Estamos aí sem rodadas do Campeonato Brasileiro, porque estamos na data FIFA. Hoje teremos aí o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, a seleção que o Diniz convocou um pouco diferente da última convocação, né? Tem aí a novidade o Endrick, o Richarlison também não foi chamado para essa convocação, se eu não me engano o Matheus Cunha também não foi. E vamos ver o que o Brasil consegue fazer aí agora com essa formação um pouco diferente, né? O Brasil não veio jogando bem nas últimas partidas, teve um empate contra a Venezuela em casa e depois a derrota contra o Uruguai lá em Montevidéu. E o Brasil nunca perdeu para a Colômbia, mas esse é o primeiro passo para essa seleção acabar perdendo, né? A gente está sabendo aí que o Brasil não vem de bons resultados, não vem de bons desempenhos e ainda é muito dependente do Neymar. Mesmo que nós tenhamos bons jogadores ali em outras posições no ataque, principalmente com Vinícius Júnior, Rodrigo, entre outros jogadores, mas a seleção ela ainda é muito dependente do Neymar, né? Então, por conta dessa data FIFA e desses dois jogos que o Brasil vai fazer, o Campeonato Brasileiro está parado e ele tem um novo líder, é o Palmeiras. O Palmeiras venceu a última partida contra o Internacional na Arena Barueri por 3-0. E aí, devido à combinação de resultados que veio, Botafogo dessa vez mudou a estratégia, saiu perdendo e depois virou, porém, cedeu um empate nos últimos minutos do jogo. E aí, com esse empate do Botafogo e Red Bull Bragantino, o Palmeiras assumiu a liderança provisória do campeonato. Por que é liderança provisória? Porque o Botafogo ainda tem um jogo a menos para fazer contra o Fortaleza fora de casa. Até esse jogo acontecer, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 2 pontos de vantagem sobre o Botafogo. Botafogo vencer, obviamente se volta à liderança do campeonato, porém a diferença que um dia foi de 14 pontos acaba se tornando apenas de 1 ponto. E aí faltam mais ou menos 4 ou 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Após essa data FIFA e o nosso genial calendário, nós vamos ter aí um jogo amontado em cima de outros. A gente vai ter aí pelo menos em 8 dias, vamos ter uns 4 jogos mais ou menos, né? 8 dias, mais ou menos 2, 3 jogos aí em uma diferença muito pouca, acaba sendo insalubre, né? Acaba sendo muito ruim para o próprio campeonato. E eu nunca vi a CBF ser tão contra o seu produto como ela é atualmente. E isso a gente fala desde a organização de todos os campeonatos, como a preparação da sua equipe para o campeonato e também da sua seleção para as datas FIFAs. Como todos sabem, o Fernando Diniz ele é o nosso técnico da seleção e técnico do Fluminense. O Fernando Diniz foi campeão da Libertadores em um dia e no outro dia ele já tinha que estar convocando a seleção brasileira. Então, isso acaba bagunçando um pouco a produtividade tanto das equipes, isso acaba bagunçando um pouco a organização, acaba bagunçando convocação, preparação para as próximas Copas, que a gente tem pouco tempo, por sinal. Né? Ano que vem a gente já vai ter aí uma Olimpíadas para disputar e a gente ainda não sabe quais são os jogadores que vão ir também, não sabe como estão nossas categorias de base. O técnico ainda é o Ramon Menezes, mas até então ele estava como interino. E aí a gente entra naquela questão: será que Ramon Menezes seria um bom nome para comandar uma seleção brasileira? Eu acho que seleção brasileira a gente tem que chamar sempre os melhores. E os melhores ele vem com aquela questão que os técnicos têm de histórico na sua carreira. Títulos, né, boas passagens pelas equipes grandes, né, uma boa gestão de elenco, uma boa gestão de grupo. A gente até teve o Tite como um último técnico aí que deixou o padrão da seleção um pouco alto, apesar do rendimento ainda ser questionável, principalmente em Copas do Mundo. Mas o Brasil tinha um padrão de jogo, o Brasil tinha resultados ali favoráveis ao Tite para você poder não questionar tanto ele com as escolhas que ele tinha para fazer. Claro, as 2 Copas que o Tite foi, ele mudou muito o time do que ele vinha fazendo nas eliminatórias, por conta de lesões ou até mesmo por conta de opções técnicas e táticas. Mas agora a gente tem o Fernando Diniz, que só agora foi ganhar um título de expressão, né, na sua carreira, foi a Libertadores, e que baita título de expressão, por sinal. E nas categorias de base nós temos o Ramon Menezes, que não me lembro como treinador ele tem ganhado título algum. Né? Como jogador, Ramon Menezes, absurdamente um ótimo jogador, excelente jogador, ótimas passagens por Rio de Janeiro, por Bahia, né? Jogou exclusivamente no Vitória, não no Bahia, pra galera rubro-negra aí não ficar puta. Mas como treinador, não vejo que ele tenha ainda uma experiência para poder acrescentar no elenco.
Não vejo como, por exemplo, um jogador de categoria de base, um sub-20, sub-23, que eu acho que é o que as Olimpíadas pedem. Um jogador que já vem com títulos e mais títulos na categoria de base, ou até mesmo nos profissionais, né? Que é o caso do Endrick, que é o caso do Vitor Roque. Se eu não me engano, já, o Vitor Roque acabou ganhando o estadual com o Atlético Paranaense também. Então, como será que esses jogadores reagem? Claro, é um profissional, ele vai ter que ouvir, tem uma hierarquia, mas a gente sabe que não funciona bem assim dentro do vestiário, que muitas vezes não se respeita aquele treinador que você vê que não tem experiência, não tem gestão, não tem cancha para poder treinar uma seleção da porte do Brasil, que a cobrança vem sendo muito forte ultimamente, né? Então a gente fica nesses critérios. Hoje esse vídeo aí é mais para uma questão sobre a CBF, então não esquece aí de curtir, compartilhar e comentar também o que você acha sobre a organização dos campeonatos, sobre o que a CBF faz ou deixa de fazer e as preparações. Não tem muito o que fazer sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. A gente já teve épocas que não se paralisava o campeonato nas datas FIFA, porém isso não afetava tanto porque era um jogador ou outro daqui do Brasil que era convocado. Só que agora a gente está tendo uma série de convocações de jogadores importantes aqui do Brasil, né? Jogadores importantes para suas equipes. Então é necessário que você pare. Não dá para Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense fazer suas partidas de final de campeonato, disputando título, vagas em Libertadores, né? Faltando os seus principais jogadores. Por exemplo, não tem como o Atlético. Hoje o Vitor Roque está lesionado, óbvio. Mas o Vitor Roque ser convocado para uma seleção e não poder jogar um jogo na Arena da Baixada, com o Atlético disputando uma vaga na Libertadores, um Rafael Veiga não poder jogar pelo Palmeiras, porque o time está disputando o título porque está na seleção. O Flamengo não tem também seus principais jogadores que normalmente são convocados. A Arrascaeta normalmente é muito convocado, né? Além dos outros jogadores ali também que o Flamengo tem que são muito convocados também. O Atlético Paranaense também agora que foi o Paulinho, não tem condições desses times estarem brigando pelo título ou por vaga em Libertadores ou até por qualquer outra pretensão no campeonato e não ter seus principais jogadores à disposição. Então a parada da data FIFA, eu vejo nesses casos como uma parada obrigatória. Você pode abrir mão dela não ter essa paralisação quando não tem jogadores brasileiros convocados, quando não tem jogadores brasileiros, que eu digo, do Campeonato Brasileiro convocado. Aí você pode deixar a rodada fluir normalmente, mas como tem muitos, não tem condições de você não parar. Entendeu? O que acontece é que o nosso calendário é extremamente apertado, onde você tem várias vezes que os jogos são adiados, que foi o caso do Fortaleza, teve jogo adiado. O Flamengo, por uma birra de não querer jogar contra o Red Bull Bragantino em casa, em qualquer outro estádio, teria que ser no Maracanã, mas ele já estava paralisado para a final da Libertadores. E aí causou um murmurinho, causou um rebuliço e a CBF acabou adiando esse jogo. E aí entra aquela questão, se fosse outra equipe, se fosse o Red Bull Bragantino, por exemplo, esse jogo seria adiado? Esse jogo não seria adiado, esse jogo aconteceria, fosse na Arena Barueri, fosse em Araraquara, fosse em qualquer outro campo que não fosse o Nabi Abichedi. Então, essas coisas que a CBF vai fazendo, que vai irritando não só o torcedor, mas quem também trabalha ali no meio, quem também faz as partidas, quem também comanda os times, quem também joga, né? Então isso acaba complicando bastante. Então, por exemplo, agora teve esses 2 jogos adiados, que o calendário foi apertado, então o campeonato queria terminar dia 4, vai terminar no dia 8. E aí, já dia 8 de dezembro, em janeiro, os times já voltam para poder fazer o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, fazer os estaduais em si. Que saiu uma nota recentemente que a CBF pensa em reduzir as datas dos estaduais para poder ter um calendário um pouco mais extenso. E aí eu vi que seriam 4 datas que seriam reduzidas. Porra, 4 datas você faz o quê? O que é 4 datas no campeonato estadual? São 2, 3 jogos a menos. Ao invés de ter 15 jogos, vai ter 12 jogos. Que diferença isso vai fazer? Sendo que esses times vão jogar, muitos deles, o estadual com a pré-Libertadores. E hoje a pré-Libertadores não é como antigamente, que era um jogo só, lá e cá. São 2, 3 jogos agora que disputam os times viajando muito. Então o time viaja para Venezuela, um exemplo aqui de São Paulo. O time joga, vamos supor pro Palmeiras ou Corinthians, vai para pré-Libertadores, o Santos, algum desses times, o Red Bull Bragantino. Joga vamos dar o exemplo do Corinthians. Joga em Itaquera, no Campeonato Paulista, viaja para Venezuela para fazer partida de pré-Libertadores, aí volta
joga no interior de São Paulo, joga em Araraquara, joga em Catanduva, sei lá, joga em qualquer estádio aí do interior, Ribeirão Preto, e aí vem para Itaquera, joga de novo na Libertadores. Aí depois de Itaquera, viaja de novo para jogar o Campeonato Paulista, viaja para o Equador para Libertadores. É logística que não dá, é logística que não compensa. E aí você não consegue ter um elenco para poder gerir isso durante todo o ano, essas viagens longas, essas partidas uma em cima da outra, e muitas vezes com estádios deploráveis, com estádios complicados, como foi a Arena do Grêmio aí nesse último final de semana. Então, a CBF ela é a principal culpada por tudo isso, pelo futebol brasileiro não estar tão competitivo a ponto de você não conseguir ter um rendimento esperado com frequência no estádio. Óbvio, a gente vai colocar assim, o Palmeiras também joga um jogo em cima do outro, tem a parada para data FIFA, tem 15, 20 dias de folga, quando volta não joga nada. É, de fato. Mas será que não joga nada porque os caras perdem o ritmo ou porque eles estão tão sobrecarregados que quando eles têm 15 dias, o corpo ainda não consegue voltar recuperado para poder jogar as partidas? Então, a minha sugestão qual seria? Campeonatos estaduais. Pô, você tem os 4 grandes, né, de São Paulo, 4 grandes do Rio de Janeiro, 2, 3 grandes ali de Minas Gerais, 2 grandes do Rio Grande do Sul. Cara, é muito simples. Pega os campeonatos paulista e carioca, que são os maiores campeonatos, que tem mais times grandes, 4, 4. Joga esses 4 grandes, já joga na fase final. Não precisa fazer eles fazer a partida de classificatórias. Joga lá em quartas de final, joga em cima, sei lá, joga em quartas de final já. E aí você consegue manter o público desses 4 e ainda você consegue manter o estadual, porque o estadual é importante para quê? Para os times de interior, para os times de menor expressão, né? Que são Ponte Preta, Guarani, Vila Nova, Volta Redonda, Bangu, esses times que normalmente não têm um calendário, são essenciais que eles joguem no campeonato estadual. Agora esses times grandes, principalmente, já faz alguma coisa, o atual campeão já começa nas quartas de final. O vice-campeão também já vai para as quartas de final. Você já faz algo assim planejando, que aí você consegue manter um padrão. Você consegue fazer com que esses times joguem uma pré-temporada e você consegue fazer o seu campeonato ainda ser vivo. Hoje, talvez, não tenha mais condições de ter os campeonatos estaduais para os times grandes, para os times de Série A. Talvez isso não seja mais tão viável por conta do calendário. Hoje a Copa do Brasil ela é extensa, ela joga o ano todo, assim como a Libertadores joga o ano todo. No passado, na verdade, essas competições elas acabavam no meio do ano. A Copa do Brasil e a Libertadores acabavam no meio do ano. E o time que jogava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Então você conseguia encaixar ali um calendário para eles com um campeonato estadual. Hoje você não tem mais condições de fazer isso. Hoje você coloca o campeonato estadual de janeiro a abril. Aí abril já começa o Brasileirão e nesse meio tempo você já tem jogos da Libertadores e jogos da Copa do Brasil, que os times da Libertadores começam na terceira fase. E aí você faz um monte de viagem, um monte de jogo em cima do outro. Tem vez que você joga uma semana na Libertadores, final de semana Brasileiro, na outra semana Copa do Brasil, Brasileiro com Clássico, Libertadores. É muito jogo grande em cima do outro que você não consegue ter tempo para treinar, se preparar como tal e ter uma boa disputa. Então, a gente acaba tendo o quê? Clássicos 0-0, como foi São Paulo e Santos, que foi um jogo bem difícil de assistir. O primeiro tempo, pelo menos, o segundo tempo deu uma melhoradinha. Mas você começa a ter essas questões. Você começa a ter que jogar clássicos numa segunda-feira, 8 horas da noite, por conta de calendário. Você começa a ter que jogar clássicos num sábado, 9 horas da noite. E, porra, clássico é domingo, às 4 horas da tarde, com churrasco em casa, pô. Quando era clássico, você não tem que ficar jogando nessas datas quebradas. Quinta-feira, 7h30 da noite, isso não é hora de clássico. Você quer colocar quarta-feira, 9h30 da noite para ter a audiência da TV? Beleza. Mas, no máximo, mas clássico ele teria que ser obrigatoriamente domingo, 4 horas da tarde. E aí, eles que lutem para organizar a tabela desse jeito. Então, galera, esse foi o meu vídeo de hoje, tratando um pouquinho sobre a CBF, falando um pouquinho aí sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a nova liderança e do Jogo do Brasil de hoje. Eu acredito que o Brasil hoje vence a Colômbia pelo placar de 2-0. Forte abraço, galera. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e mandar aí para seus amigos também, para eles darem a opinião.